Olá, meu nome é Jaqueline Pereira e a aula de hoje é a continuação do conteúdo sobre o crescimento demográfico, dividir em parte 2, para a gente poder rever o que aprendemos na outra aula e o que vamos agora aprender durante essa aula também. Nesta aula, vou apresentar sobre os conceitos relativos à dinâmica demográfica, se tratando do crescimento populacional, mediante que já foi abordado sobre o crescimento e seus conceitos básicos. Durante essa aula, irei articular sua ocorrência, se tratando da população absoluta, população relativa, superpopulação, crescimento natural ou vegetativo, taxas de natalidade e taxas de mortalidade, que são conceitos que foram sendo trabalhados durante as outras aulas anteriores e que nessa aula irei conceitualizar melhor essas palavras. A demografia, que estudamos nas outras aulas anteriores, dedica ao estudo estatístico das populações, pela qual descrevem e analisam as características de uma coletividade, se tratando em termos de crescimento, de estrutura, distribuição e da mobilidade espacial. As análises demográficas são importantes, tendo em vista que constituem subsídios fundamentais que são estudados e realizados por geógrafos, economistas, sociólogos e dentre outros. São várias áreas que estudam as populações de determinados países pelo mundo. E também são ações de planejamento socioeconômico que podem ser implementados pelos governantes. Para se entender a demografia mundial, são feitos estudos comparativos entre dados demográficos e socioeconômicos que permitem conhecer, a partir de suas dimensões quantitativas e qualitativas, possibilitando que sejam planejadas estratégias mais adequadas com características e problemas vividos pela sociedade. No Brasil, temos um exemplo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que usa a partir do recenseamento para a gente poder fazer um estudo da população brasileira. Assim, o recenseamento é a forma mais completa de levantar e coletar dados estatísticos dos habitantes de um determinado lugar, como, por exemplo, o IBGE, como já falei para vocês. E através desse processo de coleta de dados, sendo possível obter uma grande série de informações que permitam delinear o perfil populacional de um dado país, região, estado, município e também, dentre as quais, aquelas que são relativas ao crescimento populacional. Uma pergunta importante. Vocês sabem, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1999, o planeta Terra atingiu a marca de 6 bilhões de habitantes. E em 2005, já eram 6,4 bilhões.
será que paramos para pensar se todos os países apresentam o mesmo padrão de crescimento demográfico, o que influencia a dinâmica desse crescimento e quais são suas consequências? Se em algum momento essas perguntas te incomodaram, esperamos que no final dessa aula vocês tenham entendido como funciona esse crescimento populacional mundial. Portanto, é através das estatísticas que evidenciam que a população mundial tem crescido de modo contínuo ao longo do tempo, embora com intensidades e proporções diferentes. Vamos observar a figura 1, que demonstra a trajetória do crescimento da população mundial. O que podemos interpretar a partir das informações deste gráfico sobre o crescimento da população mundial é que, através dos dados, permite inferir que em 1800 o crescimento da população decorreu em um ritmo muito lento, de modo que no século XIX o mundo tinha um contingente populacional inferior a 1 bilhão de pessoas. E a partir do século XX, especialmente durante a segunda metade a partir de 1950, registrou o crescimento exponencial, de forma que em 1950 e 2000, mais que duplicou o número de habitantes do planeta. Assim, em 1800 e 2000, 200 anos, a população mundial passou de 900 milhões para 6 bilhões de pessoas. Isso são estimativas, segundo a ONU, que atualmente o mundo ganha mais de 130 milhões de pessoas a cada ano. Porém, esse crescimento tem ocorrido de forma muito desigual entre as regiões do mundo. Em 2005, os países, tanto a China e a Índia, contabilizaram um crescimento de 1,3 bilhões e 1 bilhão de habitantes, apresentando alguns conceitos que permitem estabelecer a conexão entre população e espaço para melhor compreender a espacialização da população, tomado como referência os dados anteriormente mencionados, podendo interpretá-los a partir de algumas noções. Esses países, a Índia e a China, possuem uma elevada população absoluta e com baixa densidade demográfica, apesar de que são os países mais populosos do mundo. Para entender, por exemplo, a população brasileira, é necessário entender alguns destes conceitos básicos, que seriam a população absoluta, que é o índice geral da população de um determinado local, tanto em um país, estado, cidade ou região. Podemos citar o exemplo da população absoluta do Brasil, que está estimada em 180 milhões de habitantes. A população relativa seria a medida de habitantes por quilômetros quadrados, ou seja,
a concentração de população que reside em uma determinada área pode ser expressada através da densidade demográfica, que significa ou indica o número de habitantes por unidade da área. Geralmente é por quilômetros quadrados. E também a superpopulação ou superpovoamento é a partir do nível do desenvolvimento socioeconômico e tecnológico que resulta entre a relação população-área, que não está diretamente relacionada à densidade demográfica, já que uma área é considerada superpovoada quando ocorre descompasso das condições socioeconômicas da população em relação à área ocupada e os recursos disponíveis. Ou seja, quando os recursos não podem ser explorados de forma eficiente para atender às necessidades da população. E o exemplo é que a densidade demográfica, o país, sendo a Índia, é de 336 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto que a Bélgica é 312 habitantes por quilômetros quadrados. Os índices de densidade demográfica são muito próximos. Somente a Índia é considerada um país superpovoado. Lembrando que um país pode ser superpovoado mesmo que apresente baixa densidade demográfica. E outro conceito, populoso, é uma condição de uma área definida a partir da população absoluta de um lugar, como para os países mais populosos do mundo, como a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil, que é o quinto maior país mais populoso do mundo. E outro conceito também é o povoado, que seria uma condição de uma área definida a partir da sua população relativa e para uma área que pode ser densamente ou fracamente povoada. Países mais populosos do mundo, como a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. E podemos considerar que um país populoso não é necessariamente um país muito povoado. Como a população cresce? Para compreender como a população cresce, de acordo com a dinâmica populacional, há dois processos que provocam o crescimento demográfico, que são eles: crescimento vegetativo ou natural e o crescimento horizontal ou migração líquida. O crescimento vegetativo ou natural corresponde à diferença entre os nascimentos e os óbitos, que é expresso em percentagem. Assim, a taxa de crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que pode ser verificada em uma população em um determinado período, que pode ser durante um ano. Quando maior é essa diferença, maior é o crescimento populacional, já que a diferença entre as duas taxas for positiva, significa que a população aumentou,
Se for negativa, indica que a população diminuiu. Se as duas taxas se igualarem, estiverem iguais, registra-se que o crescimento zero seria a população que permaneceria estável. E o outro, o crescimento horizontal ou migração líquida, equivale à diferença entre o número de imigrantes e o de emigrantes, em que o número só será positivo se o número de imigrantes for superior ao de imigrantes. Dessa forma, pode definir que o crescimento demográfico ou total de um país resulta do crescimento vegetativo, acréscimo do número de imigrantes e subtraído o número de emigrantes. Assim, é possível afirmar que o crescimento vegetativo e as migrações estão entre os principais indicadores demográficos, porque através deles é possível observar a dinâmica de uma população, ou seja, se cresceu, diminuiu ou estabilizou, quantas pessoas nasceram ou morreram, quantas saíram ou chegaram, entre outros. Para compreender os processos que conduzem para o crescimento populacional, vamos buscar a definição de alguns termos que foram mencionados. O que significa tanto a taxa de natalidade, de mortalidade e fecundidade. A taxa de natalidade indica o número de nascimentos ocorridos anualmente para cada grupo de 1.000 habitantes de um local, tanto país, estado, município. E a taxa de mortalidade indica o número de mortes ocorridas anualmente para cada 1.000 habitantes de um lugar. Portanto, essa taxa de mortalidade geral pode ser calculada pela média do conjunto da população, mas a mortalidade também pode ser calculada por alguns grupos específicos, que são delimitados por idade, profissão, rendimentos, entre outras variáveis, resultando no índice de mortalidade diferencial. Podemos citar um exemplo que é o cálculo da mortalidade por idade, que permite a obtenção da taxa de mortalidade infantil, que corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar o primeiro ano de vida em um ano. Essa taxa é bastante importante como indicador do nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, pois precisamente reflete num conjunto de fatores tais como alimentação, assistência médica, condições de moradia, saneamento básico e higiene pessoal. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva, baseando nos padrões de comportamento reprodutivo que são vigentes. Portanto, a taxa de fecundidade seria igual a 2,1, que é considerada a taxa de reposição, isto é uma situação na qual as mulheres têm, em média, 2,1 filhos ao longo de sua vida. O tamanho da população se mantém estável.